Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos nós de novo, agora no último dia do Novembro Laranja, a campanha nacional de alerta sobre zumbido, misofonia e hiperacusia. Hoje é o último dia, mas esse não é o último vídeo ainda. A gente quer que você fique ligado com a gente aqui nesse momento, às 10 da manhã e depois ao meio-dia. Duas pessoas tops para contarem dos seus casos de sucesso, tá bom? Então vamos lá. E depois, se não der para acompanhar, estaremos com todo esse material riquíssimo aí, salvo, se Deus quiser, pela eternidade aí nas nossas redes sociais. Bom, nós começamos o Novembro Laranja exatamente no dia 1º com a live onde eu mesma, como otorrino, contava do meu caso de cura. E por que eu tô voltando agora no meu caso e no comecinho? Porque como médica eu vivenciei a experiência de paciente, né? Então hoje a convidada para este vídeo também é uma amiga otorrinolaringologista que vivenciou a mesma coisa, só que por outros motivos. Então eu tenho prazer aqui de chamar para falar comigo, dividir a live, a nossa colega doutora Silvia Megali, otorrino de Bauru. Chamando Silvia. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui, todo mundo, para nos prestigiar. Ô, querida, tudo bem aí? Tudo bom, e você? Tá me vendo e ouvindo bem? Tô, e você? Também? Tá me ouvindo bem? É impressão Tô de minha ou você tá... laranja. ia falar, é impressão minha ou você tá de laranja? Tá Não, animando. vem de laranja. Então tá bom. Deixa eu só cumprimentar aqui, olha, as pessoas que estão entrando para nos assistir, né? Porque para variar vai ser uma live com muita informação útil aí para quem está precisando de ajuda. E sabe, Silvia, que a gente tem um povo super fiel aqui, ó. Se bobear, essa é a 14ª live, eu já estou reconhecendo nomes aqui que eu acho que estiveram em todas elas ou na enorme maioria. Mas, Ah, enfim, bacana. é muito bom, né? É muito bom, porque aos pouquinhos, com esse trabalho de formiguinha, a gente fica com a impressão de que a gente vai mudando a cabeça das pessoas que sofrem e também dos profissionais, né? E é nessa vibe que nós duas, como otorrinos aqui, É. vamos contar um pouquinho do seu caso e a gente vai fazendo alguns links para, né, para quem mais quiser aprofundar no assunto. Silvia, conta um pouquinho então lá do começo do seu caso, como que era o zumbido, aonde que ele era, o tipo, etc. Então, eu tive um trauma acústico no ouvido direito por conta de uma cirurgia que eu estava fazendo, né? E na época, o motor que a gente usava para operar ficava bem aqui ao lado do ouvido, né? E a cirurgia deve ter durado assim umas 3, 4 horas. E quando eu cheguei à noite em casa, tinha um presentinho da cirurgia que era um zumbido no ouvido direito. Falei, vai passar. No dia seguinte, acordei, ele estava lá. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e ele ia embora. Eu, puxa, foi um trauma acústico, já devia ter ido embora, né? Mas não foi. Aí eu fiz uma audiometria, comecei a me medicar e todo dia eu acordava com a esperança que ele não estivesse mais lá. Mas assim, levava meu dia numa boa, porque eu sabia a causa, né? Eu sabia o motivo. E naquela época não existia nem tomografia nem ressonância, para você ter uma ideia, né? Então a gente tinha que confiar na audiometria e na história clínica. Passados 6 meses, graças a Deus, ele desapareceu. Então aí nunca mais voltou, isso aí faz mais de 30 anos. Estou livre do zumbido e feliz. Que bom! Então, faz mais de 30 anos que isso aconteceu, é isso? Ele durou... Sabe, estava na residência. Ok, ele durou 6 meses e daí já faz uns 30 que você tá sem ele, é isso? Era um zumbido, um apito, ficava o dia inteiro. Se eu prestasse atenção, ele estava lá. Eu procurava não prestar muita atenção, ele não me atrapalhava para dormir, mas todo dia acordava
E ele estava lá, e eu com a esperança de que ele não tivesse lá, né? Mas tá. Perfeito. E você falou uma frase aí que me chamou a atenção. Eu sabia a causa, né? Então você tem essa noção por ser otorrino e tinha passado por uma exposição a ruído, não das típicas pelas quais as pessoas passam, É. né? Mas pelo motor da broca para uma cirurgia. Você acha que o fato de saber a causa pode ter ajudado você a não desesperar, como muitas pessoas desesperam, ou é o seu perfil mesmo que não costuma desesperar? Não, eu não costumo desesperar, mas saber a causa é o que deixa a gente mais tranquilo, realmente, né? Isso não tem a menor sombra de dúvida. Você saber que você não vai morrer por causa do zumbido, que ele não vai te causar nada grave, né? Que não vai romper nenhuma artéria na sua cabeça. Não, né? Tudo isso você já fica aliviado, né? Eu sabia a causa, e isso que eu acho que é o mais importante para a gente passar para o perfil da gente, né? Essa experiência para mim foi ótima, porque hoje eu entendo perfeitamente bem o que é ter um zumbido, né? Eu acolho mais o meu paciente quando ele vem com essa queixa, me desdobro para tentar descobrir a causa, que a gente sabe que nem sempre a gente consegue. Faço de tudo para tranquilizar. Se a gente não descobre a causa, pelo menos a gente afasta as causas mais graves, né, do indivíduo. E eu acho que é isso é o principal ponto para deixar o paciente tranquilo, realmente. Não, muito bom, excelente, que você já resumiu tudo, né? Mas eu acho que vamos chamar atenção para alguns dos pontos aí. 6 meses de duração do zumbido por um único trauma acústico. Olha, primeiro, para quem não conhece tanto de trauma acústico, é uma única experiência pode já dar um zumbido que não é aquele que a maioria percebe pós-show, pós-balada, pós-festa, que dá e no dia seguinte vai embora, e por isso muita gente fica achando que é normal, né? Então, uma única exposição pode dar um zumbido que vem permanente ou duradouro, né, por um certo tempo. No caso da Silvia, foi de 6 meses, mas mais do que isso, é importante a gente também entender que mesmo durando 6 meses, enquanto muita gente passa por uma, assim, uma tempestade de pensamentos diferentes, principalmente por causa do Google, e Silvia, um parênteses aqui, né? Lá na época o Google nem era assim Ah, tão, né, tão uma não, não existia. ferramenta. Não existia internet naquela época. Eu não estava na Exatamente, né? época do BIP ainda, não tinha nem telefone celular, graças a Deus que não existia. Porque eu acho que hoje em dia, assim, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele atrapalha demais. Né? As pessoas têm uma neurose tão grande, né? Já vem perguntando para a gente, posso fazer tua exame? Pode fazer, não espera. E para quem tem um perfil ansioso, é pior ainda. Né? Com Para quem tem um certeza, perfil com ansioso, certeza. O Dr. Google e virou o um médico, bilhão na é, cabeça. ele virou, o Dr. Google virou o médico mais procurado do planeta, né? E infelizmente nessa parte do zumbido ele é muito cruel. Então, uma tempestade de pensamentos negativos, porque eu particularmente acho que o Google está lá atrás ainda, apesar de ter acesso a um monte de informação, né? E isso põe muita gente no primeiro dia de zumbido de uma maneira assim que dá pena do nível de Desesperado. estresse que eles entram e além da pena dá um trabalho para a gente reverter porque a gente vira uma só falando diferente em relação a um mar de coisas negativas na internet, né? Então, eu É. acho que é muito complicado para nós profissionais também, quando a gente já pega um paciente que vem traumatizado do Dr. Google em relação a zumbido, certo? É verdade. Sem contar que às vezes a paciente tem uma cera. Você tira a cera, acabou o zumbido. Quer dizer, cria um problema tão grande na cabeça. Eu acho que assim, tá com zumbido, realmente, procura logo um médico, porque a gente sabe que quanto antes tratar, melhor. Mas sem neurose. E eu acho assim, esse trabalho que você faz é maravilhoso, porque quando a gente se formou, o que que a gente tinha? A zumbido não tem cura, dorme com o radinho do lado e seja o que Deus quiser. E fora da E hoje, estação ainda, né?
O radinho fora da Não estação, tinha e ai, que nada. aflição. E hoje a gente sabe que é, quer dizer, já faz anos, né, que a gente sabe que não é assim, né? A partir do momento que você vai atrás da causa, e mesmo que você não descubra a causa, mas você está indo pelo caminho, nossa, eu tenho um monte de paciente, você mais ainda, que já não tem mais zumbido, né? Pois Então a é. gente sabe que dá para ficar sem ele, ou dá para amenizar a ponto de não incomodar. Pois é, e daí o mote da campanha Novembro Laranja desse ano, que é justamente falar de pessoas que já tiveram e não tem mais, né? Ou seja, não precisam mais de ajuda, para as pessoas que ainda têm e ainda estão buscando ajuda, né? Porque um depoimento atrás do outro vai servindo para quem precisa e para quem pode ajudar, que são os profissionais de saúde, e entenderem que pode ser diferente do que o Google conta ou do que a unanimidade das pesquisas científicas ainda fala. Porque, olha, é no primeiro parágrafo da introdução de muitos artigos sobre zumbido que tem a frase: zumbido é um som não percebido, percebido pelo paciente, não originado no meio ambiente, que é considerado como não tem cura. É a primeira frase de artigos científicos de capítulos de livro, né? Então, tanto quanto o Google já põe para baixo, né? E por isso que eu acho que o seu caso, já mostrando que teve o trauma acústico e está há 30 anos sem zumbido, é para ninguém duvidar que é possível se livrar dele, né? Ô Silvia, e você continua fazendo cirurgias otológicas com broca ou não? Continua, que hoje em dia também o motor mudou, né? O motor ele Sim, fica mais longe da gente, é mais silencioso. Mas naquela perfeito. época que o motor ficava indo ao lado, assim, o que eu passei a fazer é colocar um protetor auditivo, né, do lado do motor, que é para evitar, diminuir a exposição. Mas vou em festa, vou em show, não tive mais o zumbido e vivo normalmente. Nem fico pensando nele, se ele vai voltar ou não, não estou nem preocupada com isso. Perfeito. Ótimo, que é o que eu ia te perguntar, se você tinha tido novas exposições com alguma recaída, mesmo que temporária, do zumbido ou não, e você Não, já me respondeu que não. Agora, vamos voltar um pouquinho antes do seu trauma acústico. Em festas, shows, etc., você tinha o famoso TTS ali, os zumbidos temporários, antes de ter esse trauma acústico instalado, ou nem isso não, você tinha? não tinha, nunca tive. Beleza. Nunca tive, não. Então, agora eu vou puxar um pouquinho mais para o lado otorrinolaringológico, para o lado audiológico, né? Para a gente comentar um pouquinho com os profissionais de saúde como vale a pena a gente ter uma visão mais ampla, né, do trauma acústico. Eu fui ensinada, né, como essa história, anamnese super rica, e que a gente, na maioria das vezes, encontrava uma gota acústica, né, na audiometria. Eu não sei se você comentou que você chegou a fazer, né, audiometria. Fiz. Você lembra se a sua tinha gota acústica ou no tempo que Não, você fez já não não tinha mais? apareceu nada na audiometria. Perfeito, Nem não teve alteração na áudio. perfeito. Então, o que que a gente precisa lembrar com o conhecimento de hoje em dia? É possível não ter uma lesão auditiva, audiométrica clássica, do jeito que a gente aprendia lá na nossa época. É possível. É possível ter, mas ela sumir no dia que a pessoa vai fazer a audiometria, né? Ter tido, mas não ter sido flagrada. Mas a gente sabe que mesmo pessoas que fazem audiometria lá nas primeiras horas de trauma acústico, não tem a perda, não tem nada aparente, pode ter na emissão otoacústica, lembrando isso, mas o zumbido como sintoma não é para nenhum otorrino menosprezar quando essa anamnese é típica, né? E a gente tem que lembrar também que apesar da perda auditiva ainda ser o sintoma mais conhecido, mais famoso, mais valorizado do trauma acústico, tanto o zumbido, quanto a hipersensibilidade a sons, quanto a percepção de não estar entendendo mais tão bem quanto entendia antes, são três minúcias
dos traumas acústicos, né? Aí o jeito mais moderno da gente entender. Então tem muita pista que uma anamnese bem feita pode dar, mesmo que a gente não consiga ver nenhuma das pistas na audiometria. Então, só expandindo um pouquinho a cabeça aí dos profissionais que estão com a gente aqui ao vivo. Muito bacana ver otorrinos e fonos aqui com a gente. E mais recentemente, deixa eu só falar mais uma coisinha. Mais recentemente, a gente acabou vendo pesquisas que, pelo menos o conhecimento veio para a minha vida em 2013, com a oportunidade de participar de uma pesquisa internacional coordenada por uma audiologista australiana, a Miriam Westcott, que juntou pessoas de 6 ou 7 países, se não me engano, para mostrar um lado diferente do trauma acústico, né? Quando há o choque, entre aspas, a porrada do som no nosso ouvido é tão grande que expande os sintomas para além do ouvido. Então, no ouvido, lógico, pode ter o zumbido, pode ter o ouvido tampado, pode ter a hipersensibilidade, pode ter dor com a percepção de novos sons, mas a dor pode se espalhar para a cabeça, para o pescoço, para a face, sensações de tremor, de vibração. Tudo isso pode ser, hoje, considerado um jeito diferente da gente pensar no trauma acústico convencional. E eu lembro de um paciente que eu atendi, acho que há um ano atrás, que estava num posto de gasolina e ele ouviu uma explosão. E ele contou a história justamente assim. Doutora, parecia que uma onda inteira tinha chegado em mim. Por isso ele não tinha sintomas só no ouvido. Era toda uma metade aqui da cintura escapular até a cabeça, com sintomas imediatos por causa desse trauma acústico com a explosão, né? Então, acho que vale a pena a gente carregar essas minúcias, né? Uma vez que a pista principal que a gente aprendeu, às vezes, não está lá para validar aquela ideia antiga que a gente tinha de trauma acústico, né? Deixa eu ver aqui como é que as pessoas aqui estão, estão dando bom dia, ótima semana, etc. Vamos lá, quanta gente entrando aqui. Olha que segunda-feira não é um horário bom para fazer live, né? A gente escolheu aqui para poder entrar no nosso horário de trabalho. Olha quanta gente comentando aqui. Beleza. Bom, Silvia, então eu acho que a gente já varreu as principais coisas aqui de como era o seu zumbido, o que você fez para melhorar, que foi a medicação, que no seu caso você percebia, mas ele não te atrapalhava. Esqueci de perguntar uma coisa. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, o quanto ele te incomodava nessa época que ele persistiu, quanto você daria? É uma nota 5. Perfeito. Incomodava, porque você quer ficar livre dele, né? Sim. Mas eu levava a vida numa boa. Sabia que, assim, eu tinha convicção que uma hora ele ia desaparecer. Né? Eu coloquei isso na minha cabeça, ele vai desaparecer. E eu acho que isso é fundamental também, ter esse otimismo em relação a ele. Falou tudo, né? Exatamente. Acho que essa é a complementação do pensamento do Google que a gente estava, né? Como as pessoas são invadidas de um jeito que não tem saída por pensamentos negativos, ninguém vai sair pensando que ele vai desaparecer lendo um monte de coisa negativa, né? Então, acho que a sua cabeça, a ausência do Google na época, o seu perfil de personalidade, o seu conhecimento sobre o assunto e a sua positividade devem ter ajudado muito para você aguardar pacientemente, sob tratamento, o dia que você ia se ver livre dele, né? Eu acho que é isso que é importante, o paciente buscar um médico que acolha o problema, que investigue o problema e que junto com o paciente resolva o problema e dê essa tranquilidade realmente, assim, porque a partir do momento que não é nada grave, né, deixar o paciente tranquilo,
procurar o melhor tratamento, é óbvio, os melhores tratamentos, porque às vezes não é um só, né? É multiprofissional, muitas vezes, o tratamento, mas fazer o paciente abaixar a ansiedade dele, que eu acho que isso é super importante para o tratamento do zumbido, né? Quanto menos ansioso, eu tenho pacientes assim, que, nossa, doutora, mas sabe, eu não tô nem aí com ele, e você sabe que no começo incomodava muito, mas é o que você falou, o otimismo é muito importante em relação a ele, né? Porque a gente ouve muito, quando eu fico nervoso, o zumbido só aumenta, se eu não durmo direito, ele aumenta. Então, saber que isso são coisas que podem acontecer e procurar relaxar em relação a ele. Isso eu acho muito importante. Com certeza, até porque, pegando outro gancho que você falou aí, que a sua fala está riquíssima, quanto mais a gente estressa e fica com medo com um determinado sintoma, né, no caso hoje é zumbido, mais a gente ativa áreas cerebrais múltiplas que não têm a ver com a própria percepção do som, com o córtex auditivo. Então, maior é a farra que o cérebro faz na ativação do sistema límbico, né, nosso centro das emoções, de angústia, de medo, e do córtex pré-frontal, uma das nossas principais áreas de atenção. Então, a gente passa o dia monitorando um zumbido que teria tudo para passar batido, ficar ali dentro da caixinha, dentro do porão da mente, mas ele fica absolutamente presente por causa do medo que faz o cérebro reagir diferente do cérebro de pessoas que levam tudo mais numa boa, né, do que a maioria das pessoas com zumbido, né? Então, acho que essa informação tá riquíssima para a gente poder colocar um pouquinho mais de neutralidade, se não de positividade, em cima dessa areia movediça que a gente ainda lê na internet e acaba puxando todo mundo para baixo. Ô, Silvia, uma das pessoas que eu cumprimentei aqui, ó, que eu estou cumprimentando todo mundo, chama Rafael Megali. Ah! Conta um pouquinho aqui do Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Que eu não conheço pessoalmente, né? Mas esse O sobrenome Rafa também aí... faz parte do grupo de zumbido que ficou bom. O Rafa, quando Então... era pequenininho, falava assim: mamãe, tem uma abelhinha no meu ouvido. Eu examinava, tirava a cera. Mas não, mamãe, ela tá dentro do meu ouvido, a abelhinha. Bom, aí nós fizemos a audiometria, ele tinha uma alteração na época, não vou lembrar exatamente o que era, mas não era condutivo, e ele tinha muita dor de cabeça também. Uhum, Aí, com o tempo, a dor de cabeça foi desaparecendo, a audiometria dele normalizou, uhum. e hoje a gente sabe que ele é intolerante à lactose. Né? Então, eu creio provavelmente que era intolerância à lactose, que na época ele não chegava a ter diarreia, ele tinha outros sintomas. Uhum. Né? E aí, quando ele começou a ter muito refluxo, muitos gases, tudo que a gente trocou o leite dele, ele acabou normalizando a geometria, desapareceu o zumbido, não queixa mais cabelinho, e tá bem também, faz anos que ele não tem mais nada. Não, então essa live acabou de virar 2 em 1, né? É. Dois casos Eu de falei para cura. ele, ele morre de vergonha de falar em público. Ele não quer saber, não é Um que eu estou em dia, Bauru, em São Paulo. Um dia a gente Mas vai conseguir ainda. Mas, Silvia, vai. já que você falou do caso dele, ele tem quantos anos agora e ele tinha quantos anos quando isso aconteceu? Dele O reclamar de Rafa uma tem abelhinha no 20, ouvido. Rafa tem 20, já desde os 6, 7 anos ele falava da abelhinha. Então eu vou aproveitar e dizer que o seu filho lindo está absolutamente dentro do que a gente viu numa pesquisa, né, da tese de doutorado da doutora Cláudia Coelho no Rio Grande do Sul, que entrevistou 512 crianças de 5 a 12 anos. E foi uma das primeiras vezes que meu queixo caiu, foi com o resultado da tese dela, indo nas escolas públicas e privadas de Lajeado, né, no interior do Rio Grande do Sul, a cidade dela. Estão fazendo toda uma triagem de anamnese, audiometria e o limiar de desconforto a sons. A pesquisa dela não envolveu medição do zumbido
lá no momento, né? Isso foi para nossa pesquisa com adolescentes aqui em São Paulo, mas ela fez a base e eu digo que o meu queixo quase caiu quando a gente viu que 37% das crianças de 5 a 12 anos referiam um zumbido. E basta você falar na linguagem delas, elas sabem muito bem se expressar. E isso eu estou fazendo gancho com o fato do Rafael ter falado, tem uma abelhinha lá dentro. Achei fantástico, fantástico, né? E hoje que a gente, né, você está entrando aí no grupo de otorrinos integrativos, né? A gente que já está lá um pouquinho mais de tempo, como se discute lá todas as questões metabólicas que podem afetar o ouvido, né? A gente vem nas nossas lives falando isso frequentemente, o quanto a resistência à insulina, o quanto a intolerância à lactose, o quanto a intolerância a glúten, mesmo a não celíaca, todas essas coisas dão sintomas à distância, ó, longe do intestino, aqui Não, no e nosso território. o duro é você conversar isso com um pediatra e com um endocrinologista. Eu levei uma bronca de uma amiga pediatra outro dia, mas assim, uma bronca. Eu quero que você faça uma pós-graduação só nisso, para provar para mim que pode afetar o ouvido. Eu falei, tá bom. Mas na minha experiência, eu pesquiso tudo isso dos pacientes. E eu já vi criança com perda neurosensorial, que você trata essa parte metabólica e a audiometria normaliza. E os sintomas desaparecem. Então, fazer o quê? Muito bom. Né? E já aproveitando que você comentou da pediatra, eu também, a gente, tanto no campo otorrinolaringológico, né, a gente vê isso, como em vários outros profissionais de saúde, é uma cabeça fechada em Muito relação fechada. à pesquisa científica, evidências, né? E eu sempre acho que a verdade tem múltiplos lados. Evidências científicas são, sim, muito importantes para nortear a nossa clínica. Tudo começa aí. Quando elas existem, por que que a gente vai menosprezar? O meu Claro. ponto é quando elas não existem, porque o fato de não existir evidência científica não é igual a não ter. Ou seja, é possível que exista verdade nessa coisa que ainda não foi estudada, ou foi estudada por meia dúzia de gatos pingados e ainda não chegou no nível de consenso. Então, se a gente não abrir um pouquinho a cabeça e expandir para a questão de que evidência científica que falta é diferente de ser mentira, de não existir, e associar isso com a visão da clínica, porque a clínica, o consultório, não é um laboratório de pesquisa, é exatamente o lugar onde você faz a arte da medicina, enquanto ciência é tudo igual para todo mundo. Então, eu acho interessantíssimo essa parte do seu discurso, assim, mais uma parte interessante do seu discurso, como ainda tem muito trabalho para a gente fazer para convencer os nossos próprios colegas médicos ou outros profissionais de saúde. Eu acho que o que falta um pouco hoje em dia é o médico prestar atenção nos detalhes que o paciente conta para a gente. E quando a gente é detalhista, você pega as coisas assim, você vai juntando e você vê a lógica das coisas. Né? Paciente fala assim, puxa, eu fazia isso, deixei de fazer, melhorei nisso. Aí você pega o discurso de um, o discurso de outro, você vai somando. É o que você falou, pode ainda não ter todo mundo estudado isso, mas você vai vendo que vários colegas vão pensando de maneira igual. Você fala, bom, então é lógico que eu estou pensando também. Aí você começa a ir atrás e você vai vendo que você descobre as coisas. Né? O paciente não tem nenhum sintoma gastrointestinal. Você vai pensar em intolerância à lactose, intolerância ao trigo. Você vai pensar se você achar que isso tem a ver com o problema. E você descobre, você trata e ele fica bom. Então é isso que você falou, a gente tem que ter a mente aberta. Né? O corpo humano ele é um só.
Né? Não é porque a gente trata de nariz e garganta que a gente vai pensar no estômago, no intestino, no fígado, a gente tem que pensar no corpo como um só, é uma coisa só. Aonde está aparecendo o primeiro sinal, cabe a gente saber se tem ligação ou não. Eu acho isso, assim, fantástico. Com certeza. Eu acho que a divisão da medicina em especialidades, nessa, que eu acho lindo, acho super bacana, acho que isso permite com que a gente seja muito bom no dedinho, na unha do dedinho da mão esquerda, né? É muita informação focada, mas a gente nunca pode perder essa base de que seja a unha do dedinho da mão esquerda ou o zumbido, isso tudo faz parte de um todo, sempre fez, né? Então, os médicos de família, os clínicos gerais, as pessoas que tinham essa visão mais integrativa, sabiam bastante, só que não sabiam tudo sobre o zumbido como hoje, ou tudo nunca dá, né? Mas não sabiam tanto quanto o zumbido como a gente hoje consegue saber sendo otologista, né? Mas, de qualquer jeito, a ideia é essa, é nunca perder a base de que o ouvido faz parte do todo e, por isso, ele reage ao todo. E a gente brinca, ultimamente, que o zumbido tem um networking que me deixaria com inveja, com certeza, porque ele se conecta com um monte de coisas, né? É com o cérebro, é com a TM aqui, é com o pescoço, é com a tireoide, é com o coração, é com toda essa questão cardiovascular, é com o rim, é com o fígado, com os hormônios. Nossa, é impressionante como o ouvido tem conexões e por isso ele reage a esse todo com o qual ele tem conexão. Há um tempo atrás a gente apostou aí, a gente postou, né, que o zumbido é como se fosse a dor do ouvido quando algum dos relacionamentos dele, alguém do networking dele está passando mal. E como se ele comprasse o problema e ele manifestasse para a gente na forma do zumbido. Então, a gente médico tem, como você falou, tem que ter tempo, tem que ter paciência e tem que minimamente abrir essa cabeça de procurar além do ouvido, além da audiometria, né? Porque senão a gente nunca vai expandir a mente para o jeito que o zumbido precisa que a gente expanda, né? É isso mesmo. É isso aí, gente. Então, ó, a gente está terminando a live. Eu queria saber de vocês que estiveram aqui com a gente, o que que vocês acharam? Eu acho que a doutora Silvia está merecendo levar para o dia dela e para a semana. Muita gratidão da nossa parte. Eu queria ouvir não, ler vocês falando aí o que que vocês acharam, porque isso vai aquecer o coração dela. Né? É uma forma da gente agradecer, né? Que as pessoas possam reconhecer o valor do seu depoimento, do tempo que você dedicou aqui com a gente para ajudar as pessoas, né? Acho que é o mínimo. Olha aí, ó, carinha da Guacira Rodrigues, a Marta Carminati, isso muito bom. Seraldio Aparelhos Auditivos, excelente. Simone Bel, a mãozinha. Virgínia Capu, gostei muito. Cheguei tarde, não tem problema, chegou tarde, vai ficar salvo e vale a pena, viu, Simone? Regina Parente também, vamos ver depois. Márcia Deconte, muito boa. Teodósio Juliana, um monte de corações laranja. Doutoras muito 10, que bom. Darlene, parabéns, excelente live. Bezerra, investigação e paciência são as chaves para melhora, sem dúvida. A gente mostrou, ó, a Silvia é o 14º, a gente ainda tem o 15º depoimento. A gente mostrou de uma maneira super didática como cada zumbido era de um jeito, cada um tinha suas causas, as suas peculiaridades. Então, de fato, investigação e paciência são dois quesitos muito importantes. Falou tudo, Bezerra. Gratidão aqui da Darlene. Quem mais? César AKF, foi a dose de esperança que eu precisava para levar a semana. É isso aí.
A Lages Nogueira Araújo, adorei, parabéns. Juliana, excelente. Lu Gêmeo, gratidão. Olha aqui, Suelen Laureano, achei maravilhoso. Empatia total, muito bom, gostei muito, muito boa live, fortaleceu mais um bocado, me deu assuntos para discutir com o médico. Perfeito, perfeito, Virgínia, é isso aí, tem que levar isso adiante. E eu lembro aqui que a gente também comentou uma pessoa que foi procurar ajuda por zumbido e tontura no pronto-socorro e falou das lives para a médica do pronto-socorro. Olha que trabalho bacana. Então, todo mundo pode ajudar de alguma maneira, né? A divulgar que tem pessoas como a Silvia, como eu, que estamos aqui hoje, mas que tem muitas outras cada vez mais olhando diferente para essa questão de vocês, né? Enfim, é isso aí. Silvia, querida, então, ó, gratidão enorme. Você sabe que você mora no meu coração, laranja. Ai, que bom, você E a também. gente, mais uma vez, teve essa oportunidade de estar juntas, tá bom, querida? Então, ó... Eu acho assim seu trabalho maravilhoso. Eu acho que você é uma corajosa, porque precisa ter peito para enfrentar, não é todo mundo que tem, né? Porque eu lembro que no começo a quantidade de críticas era muito grande, né? E hoje inverteu isso, né? No começo, imagina, o que eu estou falando? Dando esperança porque não existe, né? Que eu te acompanho faz muitos anos e, nossa, isso assim, não tem preço, sabe? É dar fé para quem não tem fé, né? Acreditar no que antigamente era impossível, que a gente sabe que hoje não é o impossível. Então, assim, mais uma vez, te dar parabéns, porque eu acho que um trabalho assim fantástico, sabe? Eu acho que você quebrou um paradigma que a gente tinha de que zumbi não tem cura, não tem o que fazer, liga o radinho e acabou. Então, assim, parabéns, porque essa mudança de paradigma era necessária e você foi uma batalhadora, uma guerreira, enfrentou todo mundo. Parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada. Olha, fechou com chave de ouro, até me emocionou. E Mas é verdade. você falar que você lembra, mexeu muito comigo, Mas é porque é verdade. isso, né? Como o meu caso de Você cura foi já tem muito 21 criticado anos. no começo e falei, gente, mas tem tudo a ver o que ela fala, né? E realmente, assim, quebrar um paradigma desse não é fácil. Não é Nunca foi fácil. fácil, nunca Né? foi fácil, é Mas verdade. você plantou essa semente e a árvore está forte agora. Isso que é bacana. Tá assim um pomar, não é uma árvore, tá um pomar enorme. Tá de parabéns. Precisa de Muito, muito, muito obrigada. coragem e insistência. Porque é isso mesmo, a gente apanha muito, né? Né? Sempre doeu, até a hora que eu desencanei. Foi exatamente isso. Dane-se a opinião alheia, dane-se, né? É, isso aí. Eu tive que chegar nesse momento para daí poder prosseguir em paz com o meu coração. Quem quiser que aproveite, quem quiser pega a informação, joga no lixo e continua falando e pensando que nem no milênio passado. Então, Né? exigiu muito realmente de mim mesma, que sempre fui uma pessoa tímida, ter que romper com coisas que estavam tão enraizadas dentro de mim, só para poder É. seguir em frente, né? Né? Então, A terra é redonda, a terra não é plana, né, Dani? Então, foi isso que você fez. é isso aí. Você está Então, de parabéns. o nosso pomar, como você falou, o nosso laranjal tá aí florido, né? Firme e forte, e você faz parte. Então, Ai, obrigada. Fico muita feliz honra mais uma de vez. ter esse contato com você. É Feliz isso aí. mesmo, estou sempre assim, divulgando o seu nome, falando para os pacientes entrarem no seu perfil, entrarem no seu, oh meu Deus, fugiu a palavra, no site, né? Porque sempre é uma coisa a mais para eles, saber que tem pessoas, tá cheio de gente no mundo com zumbi, e tá cheio de gente que tá bem. É isso que é importante. Você está de parabéns, fico feliz. Beijo no coração. Para vocês Para também que você ficaram com também. a gente até agora, muito, muito, muito obrigado, muita gratidão.
Vamos fazer isso aqui espalhar, tá? Essa live que tá linda. Foi 2 em 1, ó, mãe e filho, né? Com casos diferentes de zumbido. Então tem muita informação rica e a gente espera vocês ao meio-dia com o fechamento também chave de ouro com a Nina Batera, que está aqui com a gente já assistindo. Então, mais um caso de trauma acústico nesses profissionais da música, tá bom? Então, beijo no coração, tchau para todo mundo Muito e bom. até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.